Olá a todos, estamos na segunda aula dessa série de encontros online, onde, como eu falei na primeira aula, eu quero apresentar a vocês, estudantes de Kabbalah, os conceitos mais básicos a respeito da Kabbalah e a respeito do estudo, e também o modo de pensar do cabalista. Repetindo um pouquinho a primeira aula, o estudo da Kabbalah não é só para acumular mais informações, que também vai ser incluído nesses encontros. O principal jeito ou maneira de estudar Kabbalah, na verdade, vai incluir também o processo de desfazer conceitos, padrões, preconceitos que já estão bem estabelecidos, infelizmente, em nossa mente. Coisas que a gente recebeu desde a nossa infância, na escola, até na família. Ninguém está culpando ninguém. São coisas que todos nós passamos. E a Kabbalah, ela oferece uma linguagem que pode ser considerada uma linguagem de códigos. E nesse encontro eu quero também descrever o desenvolvimento da Kabbalah ao longo das gerações. Lembrando que Kabbalah é atemporal. Ela não começou com alguém, com algo. Ela existe, ela é onipresente. Mas ao longo da história da humanidade apareceram muitas pessoas que canalizaram essa sabedoria divina. Um exemplo é Enoque, Melquisedeque, Metusalém, Noé. São pessoas que a Bíblia, pelo menos, descreve como pessoas que andavam com Deus. Eles chegaram a conhecer Deus, o monoteísmo. Numa época quando a maioria das pessoas ainda estavam em total ignorância da espiritualidade e também do conceito da divindade. O termo é idolatria. As pessoas estavam sob a influência de idolatria, ajoelhando perante ídolos, nessa forma, pensando ou acreditando na matéria. Mas olha só, ainda estamos, talvez não todos nós, mas ainda tem muitas pessoas ainda nesse nível de consciência, hoje chamado materialismo, a fé na matéria ou o poder do dinheiro. Então, como nós falamos muitas vezes, muito tempo passou desde a revelação da Kabbalah no mundo, mas simplesmente não houve um progresso, uma evolução da consciência humana no ritmo adequado, no ritmo necessário, ou no ritmo que vem acompanhando as nossas necessidades materialistas. Porque a Kabbalah não nega as nossas necessidades materialistas ou materiais. Ela só quer combinar mais uma dimensão, juntar mais uma dimensão que é ligada às nossas necessidades espirituais. Porque o ser humano tem também uma alma. E, ao longo dessa vida, temos um dever de cuidar dessa alma. Então, na primeira aula, eu falei que a primeira pessoa que introduziu a Kabbalah e também fundou o monoteísmo é aquela pessoa que todo mundo conhece como Abrão, o patriarca Abrão.
e a matriarca Sara, sua esposa. Ele escreveu um livro. Tenho esse livro comigo. O livro é chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação. Se aparece invertido, é o livro da formação. Sefer Yetzirah em hebraico. E nesse livro, Abraão Patriarca escreveu todos os segredos do universo, da criação. Tudo que é ligado ao divino, ao mundano. Nesse livro, a gente encontra metafísica, astrofísica, medicina, astronomia, astrologia, tudo. Todo o conhecimento que o ser humano vem procurando. Desde o começo dos tempos até o fim dos tempos, já tudo está nesse livro. Esse livro tem somente 3 páginas. Como assim? Através desse livro, vamos aprender e entender como a Kabbalah funciona. Qual é o lado prático da Kabbalah? Como praticar a Kabbalah em nossa vida? Qual é o princípio do estudo da Kabbalah? O princípio é bem simples, e até bem físico, bem biológico até. O exemplo é o exemplo da semente. A Kabbalah, que é a sabedoria da verdade, ela é considerada também o estudo da semente, da criação. Hoje, a ciência também se avançou e apresentou a toda a humanidade o código genético, o DNA, ou seja, o ADN. É um código biológico que está dentro da semente. O que significa um código biológico? O código biológico é um código de informação. Essa informação, em forma de ácidos, sim? Biológicos, eles contêm toda a informação que é passada de uma célula a outra. Como agir, como funcionar, como trabalhar, como trocar elementos com o ambiente. Então, toda essa informação é uma informação muito, muito fundamental que descreve, determina nossa existência, nossa saúde, nosso bem-estar. Se um passarinho que nasce na selva, na floresta, vai sobreviver ou não, depende muito do DNA. O código do DNA se encontra também na semente de uma árvore. E aquela semente, ela é muito pequena, mas ela contém tudo. Não só isso, mas olha só como essa informação, em forma de um código, é passada nessa forma da semente de uma árvore a outra, ao longo de milhares e milhares de anos, em forma de uma semente. Aquela coisa tão pequena que é responsável pelo crescimento, pela evolução de uma árvore enorme, e também ela é responsável pela continuidade da árvore. A força vital da vida não é ou não está dentro da semente física. É algo certamente metafísico, uma força metafísica, representada pelo DNA, pela semente física. E hoje a ciência está, mais uma vez, muito empolgada de achar a chave, ou seja, o genoma. Como decifrar o DNA? É descobrir o segredo da vida. Mas o segredo da vida não está, como nós falamos, na semente física. Por isso, o livro de formação
também funciona dessa maneira. Ela é a semente metafísica, espiritual, da criação, da humanidade, de todas as criaturas. É a semente da criação. Nesse livro, que contém 3 páginas, vamos encontrar o DNA metafísico da criação. Está escrito em hebraico, porque nós falamos que Abraão é o primeiro hebreu. Ele falava hebraico. Hebraico não como uma língua comum, mas hebraico como uma língua de uma ponte. Como nós explicamos, o hebreu, quem atravessou, ou quem passou pela ponte, ele conseguiu atravessar entre 2 mundos. O mundo físico e o mundo metafísico. E apresentar a nós uma linguagem. Mas essa linguagem é um código, igual ao código do DNA. Para entendermos essa linguagem, a gente precisa de uma chave. Não basta ser inteligente, não basta ser bem formado nas ciências. É necessário ter essa chave. Abraão passou essa chave ou essas chaves de como decifrar o código do DNA cósmico ao seu filho, Isaac. E do Isaac ele passou para o seu filho, Jacó, que passou, por sua vez, a seus filhos, que não por acaso ele teve 12 filhos. O número 12 é ligado à astrologia, aos meses, aquela ordem cósmica, astral, que para nós cria o que nós chamamos o calendário. E através do calendário temos ordem, temos uma sequência de meses que determina a sequência dos eventos, que também cria para nós uma dimensão do tempo onde podemos colocar as coisas em ordem. Então o tempo é necessário para criar ordem no mundo físico. Mas o problema é que ao passar do tempo, a gente caiu nessa dimensão do tempo, e o tempo virou uma barreira, um obstáculo, que nos desconectou de nossas origens atemporais. Por isso, o livro de formação oferece, mais uma vez, um código, e as chaves foram passadas como um legado de uma geração a outra. Mas um dos códigos, ou uma das chaves mais importantes, para entendermos o nosso papel, o sentido da nossa vida, para interagirmos de novo em harmonia com o universo, é o estudo da astrologia. 12 signos. Não só o horóscopo, mas também a ciência da astrologia. Pensando nisso, a astrologia é a primeira ciência que o ser humano descobriu, juntos com a astronomia, porque o estudo da astrologia inclui a astronomia. Não tem como estudar astrologia sem estudar o movimento dos planetas. Astrologia, a lógica do astro. Como o universo pensa. Agora, para dar um exemplo de como a linguagem da Kabbalah funciona, vamos pegar um conceito, uma palavra, que todo mundo conhece. Mas talvez não todo mundo entenda. Abraão é o fundador do monoteísmo. A fé é um só Deus. Deus uno. Mas o que significa Deus? Será que vamos conseguir, em uma aula só, decifrar e desmistificar um dos conceitos
mais misteriosos, mais mal entendidos, mal interpretados no mundo? A resposta é sim, porque é um código. A palavra Deus é um código. Em hebraico é Elohim. Em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus, ou Elohim, criou. Então, esse nome, esse conceito de Deus, realmente virou uma fonte de muita confusão e até corrupção no mundo religioso, na cultura da humanidade. E a Cabala, em nome de Abraão, o fundador do monoteísmo, quer decifrar, desmistificar esse conceito para criar harmonia. Ao invés de fragmentação e separação entre as religiões, vamos criar harmonia. Afinal, todas as religiões falam em nome desse Deus uno. Deus, segundo a Kabbalah, é um código que apresenta a consciência divina coletiva de toda a humanidade. O ser humano tem duas dimensões. Uma é ligada à consciência mundana física e a outra, que é a sua essência principal, é ligada à consciência divina. Então, já deciframos quem ou o que Deus é. Deus não é uma entidade. Deus não é uma imagem com barba ou sem barba. Não é. Deus é uma frequência energética. É uma vibração cósmica. Que, como nós falamos, representa a consciência divina, coletiva de toda a humanidade. Por isso, segundo a Kabbalah, o ser humano faz parte de Deus. E Deus faz parte de nós. A separação entre nós e nossa origem divina aconteceu ao longo da história, quando o ser humano perdeu a sabedoria da Kabbalah. Perdeu a praticidade da Kabbalah e da espiritualidade. E o divino virou algo afastado, algo alienado, algo misterioso, mas não é. Uma das definições que vocês talvez encontrem na enciclopédia ou nas pesquisas, no estudo da Kabbalah, é que Kabbalah é misticismo judaico. Não é certo. É uma definição errada, errônea. Kabbalah não é misticismo. Pelo contrário, toda a intenção da Kabbalah é para desmistificar os segredos da criação. O misticismo nasce quando a gente se afasta de nossas origens divinas. O misticismo nasce quando a pessoa cai num buraco negro de ignorância espiritual. Ignorância de si mesmo, de nós mesmos. E até a palavra ignorância vem de ignorar. E sim, quando a pessoa começa a ignorar a sua própria essência, ele vira a pessoa mais ignorante no mundo. Apesar de todo o conhecimento e toda a informação que ele tem na cabeça, mas se ele ignora a sua própria essência, o que vai sobrar? Uma casca de talvez muita informação que não serve por nada. Abraão, ele não só acumulou informação. Por isso o nome do livro dele, ele é o livro da formação. Informação é quando a gente consegue interiorizar a formação. E assim, a informação vai começar a servir a gente. A pessoa sábia não é uma pessoa que sabe tudo, necessariamente. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe como se beneficiar da informação que ela sabe. Essa é a sabedoria que a Kabbalah quer nos oferecer.
Então, dos 12 filhos de Jacó, que representam os 12 signos, a sabedoria da Kabbalah foi passada para José, no Egito, e aos poucos os hebreus, ou seja, os israelitas, no Egito, começaram a esquecer ou se afastar da Kabbalah. E assim eles caíram na escravidão do materialismo, na escravidão da feitiçaria, magia negra e as forças negativas. Até a chegada de Moisés, quando Moisés quis apresentar de novo ao mundo a Kabbalah. Um fato que é muito importante para nós saber é que na saída do Egito, não só os judeus saíram do Egito. De cada hebreu ou israelita que saiu do Egito, tinham mais 50 pessoas de outros povos. Porque realmente Deus, ele não faz preferência. Ele não discrimina, ele não quer só salvar o judeu. Ele quer salvar qualquer pessoa que quer a salvação. Pessoas que optaram pela salvação e optaram a trilhar juntos com Moisés no caminho da Kabbalah, foram salvas. Pessoas que não optaram pela salvação foram aniquiladas. A escolha está nas mãos das pessoas. Afinal, Moisés levou o povo e os povos para o Monte Sinai, onde houve uma revelação da Kabbalah. Mas, infelizmente, naquele momento muito crítico da história da humanidade, houve também uma queda. O pecado do bezerro de ouro, que causou, mais uma vez, uma fragmentação, uma separação dessa sabedoria. Por isso, Moisés não conseguiu revelar ou disseminar a Kabbalah quando o povo caiu naquela consciência corrupta, da idolatria. Por isso, a Kabbalah se fragmentou em duas partes. Uma parte é a Torá, que são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e a outra parte, que virou uma parte oral, foi passada de Moisés a Josué. Do Josué aos líderes da congregação israelita, que foi passada para os profetas. Então aqui houve uma fragmentação entre a lei oral, que é a Kabbalah, e a lei escrita, que é a Torá, o Pentateuco. O Pentateuco descreve como fazer os preceitos. O lado prático, que é importante. Mas o porquê não foi revelado. Foi passado oralmente, de boca a boca. De Moisés a Josué, Josué aos anciões da congregação e depois para os profetas. Aos poucos, a lei oral ficou quase totalmente esquecida. Até o 1º século da Era Comum, quando o Rabino Akiva tentou não só sair contra os romanos, ele quis sair contra a subjugação, a escravidão, a ignorância, fé cega. Ele foi pego, ele foi morto. Até pessoas pensam, ele foi crucificado igual a Jesus e outros sábios da Kabbalah que tentaram a disseminar a Kabbalah e oferecer a autolibertação através do conhecimento da Kabbalah. Porque realmente o conhecimento não se libera da ignorância. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele era um aluno do Rabbi Akiva, e ele conseguiu fugir o decreto dos humanos, e tem uma história muito linda
sobre ele e seu filho escondendo numa caverna em Israel por 13 anos, onde ele encontrou Moisés e o profeta Elias. Ele teve uma vivência fora do corpo, ele saiu do corpo, entrou nas dimensões astrais atemporais e encontrou a alma de Moisés e Elias, de quem ele estudou e aprendeu toda a Kabbalah. E ele escreveu esse livro, o Zohar, que no começo apareceu na língua aramaica e depois foi traduzida ao hebraico no século XX. Sim, 20 séculos. O mundo não conheceu a Kabbalah porque o Rabi Shimon Yochai ele viu que o mundo ainda não estava pronto para receber essa sabedoria. E ele escreve uma profecia que em nossa geração a Kabbalah vai ser redescoberta. E justamente isso está acontecendo. Ao longo desses 20 séculos apareceram muitos sábios da Kabbalah. A maioria apareceu em forma escondida, oculta. E ninguém conhecia aquelas pessoas. Um dos sábios famosos é o rabino Isaac Luria, do século XVI, que apresentou a Kabbalah e também apresentou o método, que é chamado método luriânico do estudo da Kabbalah. Eu fui iniciado na Kabbalah nesse método luriânico. Antes dele, tinha outros métodos, escola da Kabbalah. Mas a partir do rabino Isaac Luria para frente, todos os sábios da Kabbalah falam que é o método dele que é mais adequado, mais apropriado, mais lógico em termos de método de pensar para a nossa geração, que é a geração da consciência messiânica. Por isso a gente segue o método luriânico, a gente estuda e ensina esse método. Mas um sábio que apareceu no século XX é o sábio Rabino Ashlag, que fundou uma escola de Kabbalah que a gente também segue. Eu fui iniciado nessa escola. Então, para resumir essa aula, ao longo da história da humanidade, os cabalistas sempre vêm acompanhando os eventos da história, tentando talvez desviar o ser humano de total autoaniquilação, respeitando sempre o livre-arbítrio. Mas os pontos mais críticos da humanidade, a Kabbalah apareceu. Os cabalistas apareceram. Aproveitando essa oportunidade de abertura do ser humano nessa busca por uma solução, uma saída, uma salvação, e aí o cabalista apresentou a Kabbalah. Nós, nesse século XXI, estamos repetindo a mesma história do primeiro século da Era Comum. Estamos também passando num cruzeiramento de opções, de escolhas. Por isso a Kabbalah está surgindo de novo. O ser humano está nessa busca pela salvação, pela redenção, pela saída. E a Kabbalah oferece uma solução. Vamos então abraçar essa solução. Vamos praticar o que a Kabbalah oferece, que é um princípio bem básico. Ao invés de procurar soluções nos galhos, no mundo da fragmentação, vamos pegar a semente, vamos entrar na raiz. E vamos também aprender como decifrar o código DNA espiritual metafísico do universo, pelo qual vamos conseguir também reconduzir o nosso destino, o nosso futuro para o bem. Amém? E até a próxima aula.